Olá, sejam muito bem-vindas, meninas, à nossa primeira aula do nosso primeiro desafio de 2026, né? O segundo que a gente está fazendo. E o tema da nossa aula é rotina organizada. Então, agora a gente vai aprender como que a gente pode organizar melhor a nossa alimentação, né? Para que possa contribuir aí no nosso processo de emagrecimento, tá bom? Então, primeiramente, sejam muito bem-vindas novamente, né? Só recapitulando a importância das tarefas, hoje é o primeiro dia, né, da primeira tarefa que eu passei para vocês, que é a atenção plena, para vocês observarem, né, a sua alimentação durante o dia, as suas escolhas, né? Como que é a rotina de vocês, como que vocês se sentem ao comer tal tipo de alimento, né? E é muito importante, como eu falei, essa tarefa, porque muitas vezes a gente pula essa tarefa e depois, quando dá errado, a gente acha que é falta de força de vontade, e não é, né? Então, a atenção plena, ela é fundamental e eu diria que até a tarefa mais importante no processo de emagrecimento, para que a gente consiga ter esse autoconhecimento e nos entender um pouco também, tá bom? Então, sair um pouco do piloto automático, né? E prestar mais atenção ao nosso corpo, às nossas escolhas e principalmente o que a gente está comendo, por que estamos comendo, né? O que estamos sentindo com relação àquilo, tá bom? Então, essa é a importância, tá? E quando eu penso em dieta, né? O que geralmente eu penso? Algo que me faz perder peso rápido, né? Então eu tenho essa perda de peso rápida, mas depois eu tenho um efeito rebote, um ganho de peso muito rápido de novo, né? E é por isso que a maioria de vocês que estão aqui fazem várias dietas, sempre perde peso, mas logo recupera de novo, não consegue ter essa perda de peso sustentável, né? Manter o peso perdido, não é verdade? Então, hoje a gente vai falar sobre o nosso alicerce, tá? Que é a nossa rotina. Então, quando a gente vai construir uma casa, a gente começa pelos alicerces, justamente para essa casa não desmoronar no primeiro vendaval, não é verdade? Então, o nosso alicerce no processo de emagrecimento é a nossa rotina equilibrada, que ao decorrer desse processo ele vai ter que ser atualizado, personalizado, segundo as necessidades de cada uma de vocês, né? De cada indivíduo. Mas a proposta que a gente vai apresentar agora, ela é o ponto de partida, tá? Então, assim, eu não quero criar a ilusão de que se você seguir essa rotina, você vai emagrecer e ficar magra para sempre. Não é isso. Por quê? Porque a rotina, ela precisa ser ajustada, né, ao longo da caminhada. Então, como eu falei, conforme a cada metabolismo, a cada pessoa, cada indivíduo tem uma necessidade diferente, tá? Mas essa rotina ela é o primeiro passo, então ela é o ponto de partida para a mudança, para que a gente consiga eliminar o peso e aprender a manter esse peso eliminado, tá bom? E aí, quando eu falo em perder peso, né? O que envolve isso? Envolve conhecimento e treinamento. Então, eu preciso treinar habilidades, né? Treinar novos hábitos, né? Então, aprender como fazer isso e treinar para que eu consiga fixar essas habilidades depois, certo? Então é importante durante esse processo, né, o treinamento, por quê? Porque eu não posso ter fome nem ansiedade durante o processo, porque isso pode ser terrível e pode estragar tudo, e geralmente estraga tudo, né? Quantas vezes você já começou uma dieta e aí você sentiu muita fome, ficou muito ansiosa e falou assim: não, chega, isso não é pra mim, eu vou comer, né? Então é muito importante isso, né, ter esse equilíbrio e fazer esses ajustes, né? E é isso que a gente vai aprender aqui na primeira aula, correto? Também é importante a gente tomar água o suficiente, né? Para ter um desempenho correto do nosso organismo. Então, pelo menos 2 litros de água, sem contar os chás, tá? Porque a urina, ela é o principal canal de eliminação de gordura. E aí, o que que acontece? Quando o nosso corpo ele vai queimar gordura, ou ele vai usar a gordura como energia, ele só consegue fazer isso realizando uma reação química que envolve água, tá bom? Então, se você não toma a quantidade certa de água, mesmo que você reduza as calorias, você não vai emagrecer, porque o seu organismo ele não consegue fazer essa reação química, tá bom? E daí ele vai buscar energia em outros tecidos, que são a massa muscular, tá? Então, eu tenho perda de massa muscular,
flacidez, vou prejudicar a minha saúde e o pior de tudo é que eu não vou perder gordura, né? Então eu posso fazer a dieta que for. Se eu não beber a quantidade suficiente de água que o meu corpo precisa para fazer essa reação química, eu não vou queimar gordura e eu só vou perder massa muscular. E isso não é interessante para nós, não é isso que a gente quer. Não é verdade, meninas? E aí, tô trazendo algumas sugestões importantes hoje, tá? Então, primeiro, sobre a água, 2 copos de água ao acordar e depois 2 copos de água 1 hora após cada refeição. Olha que simples, né? Dessa forma, eu já consigo tomar pelo menos ali os 2 litros de água, fora a quantidade de chás, que é a quantidade correta, né, que eu preciso consumir no dia. Também respeitar a hora dos alimentos, né? Comer sem distrações, então evitar celular, evitar televisão, computador, comer em frente ao computador, comer trabalhando na hora da refeição, né? Por quê? Porque eu preciso entrar no modo refeição. Falo que eu preciso entrar no modo refeição. Então eu preciso sentir o cheiro dos alimentos, a textura, eu preciso comer devagar, né? Mastigar devagar para que o meu cérebro ele consiga entender que eu estou me alimentando, né? Porque senão eu vou ter fome do mesmo jeito. Então, o nosso cérebro ele demora pelo menos 15 minutos para entender o ponto de saciedade. Então, olha a importância de comer com essa atenção plena, de comer mais devagar, né? E nós também vamos treinar o cérebro para comer no horário e respeitar essa nova rotina. Então, com certeza se você já fez a sua sessão do mapa do emagrecimento, você recebeu um cardápio, uma sugestão de cardápio personalizado, respeitando os seus horários, né? Que seja mais confortável para você. Eu vou explicar daqui a pouco o que são aquelas refeições que eu falei, né? Os lanches defesa, a refeição leve, a refeição principal e como montar, mas a gente vai respeitar ali os horários da refeição. Eu falo assim que a gente vai treinar a mente para ter fome na hora da fome. Como assim, Mari? A gente vai treinar o cérebro para comer no horário ali que a gente precisa comer, e aí aos poucos a gente vai começar a ter fome naquele horário. Olha que interessante, né? Então, tudo é treinamento. Então, a gente vai ter o conhecimento, mas a gente também precisa ter o treinamento para que a gente consiga chegar ali no nosso objetivo, tá? E respeitar o tempo de descanso metabólico também, que é no mínimo 12 horas de jejum, tá, gente? Então, isso é o natural do corpo. Então, por exemplo, se a minha primeira refeição é 6 horas da manhã, o horário correto de eu fazer a minha última refeição seria 6 horas da tarde, tá? Ah, Mari, mas eu não consigo, eu trabalho, eu perco sono, eu sinto fome à noite, tudo bem. A gente ajusta, coloca lá mais um lanche de defesa à noite, uma ceia, algo assim. Porque se você, por exemplo, jantou 6 horas da tarde, né? E aí você não consegue dormir, perder o sono, você vai sentir fome, né? Então vai dar 9 horas, 10 horas, 11 horas. Se você não comer nada, você vai ficar extremamente ansiosa, não vai conseguir dormir. E aí você vai falar assim, ai, isso não é pra mim, né? Eu vou comer. Então, não é esse o objetivo, tá? Então, é melhor você estar preparada e fazer os lanches certos à noite, colocar um lanche a mais, por exemplo, né? Se você não conseguir fazer o jejum por enquanto, tudo bem. Mas se você conseguir respeitar esse descanso metabólico do seu corpo, que são as 12 horas sem comer, né? Para seu corpo conseguir regenerar as células, tudo certinho, melhor ainda, melhor para o emagrecimento. Se você não conseguir por enquanto, tudo é treinamento. Lembra que a gente está aprendendo. Então a gente também precisa respeitar ali o nosso corpo, porque faz muito tempo que vocês estão ali fora da rotina, né? Então não adianta querer fazer tudo de uma vez também que a gente não vai conseguir. Então a gente vai por partes, tá bom? E lembrando sempre, né, gente, de se esforçar para cumprir essas sugestões, porque não vai ter resultado sem mudança, né? Então, se eu começar de novo a pular as refeições, né, não comer no horário certo, não respeitar ali a rotina, o que que vai acontecer? Não vai acontecer nada, né? E não é isso que a gente quer mudança, mas a mudança não vai acontecer, né? Então é interessante a gente treinar mesmo. Eu falo que é, a gente vestir a fantasia do adulto, né? Então tem horas que a gente precisa vestir a fantasia do adulto e fazer o que tem que ser feito, né? Falar não pra criança mimada que mora dentro da gente, sabe? Aquela criança que quer agora, não, eu quero agora, não, agora não pode, né? Então, assim, a gente precisa vestir ali a fantasia do adulto às vezes, né? E fazer o que precisa ser feito, certo?
Outra sugestão também é parar de comer 2 horas antes de ir dormir, tá? Isso vai evitar o acúmulo de energia desnecessária e você vai dormir melhor. Então, por exemplo, se eu sei que eu tenho o costume de dormir 10 horas, então eu preciso parar de comer pelo menos às 8, tá bom? Para que eu consiga dormir melhor, né? E não tenha ali muita azia, má digestão, insônia, entre outras coisas, tá bom? Então eu vou ter um sono melhor, um sono de qualidade melhor, tá? Também não sobrepor os alimentos uns sobre os outros na hora que você for montar o seu prato, tá bom? Fazer os lanches de defesa intermediários, que esses lanches são ricos em proteínas. Eu vou mandar algumas sugestões no grupo depois dessa aula, tá? Então, basicamente, lanches baseados em queijo, ovos, iogurte, tá? Esses são lanches de defesa rico em proteínas, tá bom? A gente vai fazer combinações, cada pessoa no seu tempo, né? Eu falo que cada um tem sua necessidade, a gente já sabe disso, e eu gosto de frisar. Lembrando que sobre os queijos, quanto mais branco, mais lactose, quanto mais amarelo, mais gordura, tá bom? Na TPM. Então, os chás, eles podem ajudar a acalmar as cólicas, as dores no corpo, a ansiedade, o estresse, a tristeza, desde que tomados sem açúcar, tá, gente? Ai, Mari, mas nem adoçante não pode? Não, por quê? Porque os chás, eles têm propriedades medicinais. Quando você adoça, né, o chá de qualquer forma, mesmo não tendo açúcar, né, tá ligado muito também às suas papilas degustativas. Então, quando eu tenho esse sabor residual de doce na boca, o efeito metabólico vai ser o mesmo. Então, mesmo que eu não estiver consumindo açúcar, eu vou ter um pico de glicose no sangue, entendeu? E aí o meu organismo ele vai ter que produzir insulina da mesma forma como se eu estivesse tomando um chá com açúcar. Então, quando você adoça o seu chá, você acaba com as propriedades medicinais dele, né? E não é isso que a gente quer. Então, treine o seu cérebro também para tomar chá sem açúcar, tá? Isso é fundamental. Sobre doces e chocolates, né? Devem ser consumidos em quantidades menores ao longo do dia. Então, ao invés de você comer lá uma barra de chocolate de uma vez, 2 barras de uma vez, o que você vai fazer? Você vai dividir ela em porções menores e você vai comer 2 a 3 quadradinhos sempre depois de uma refeição. Então, a gente vai consumir. Não vai deixar de consumir, né? Mas vai consumir ao longo do dia, tá? Então, lembrando que quando a gente fica, né, de TPM, no período menstrual, a gente sabe que não é fácil, é uma resposta biológica do corpo, tá? Então não é falta de força de vontade, é bom frisar isso, porque talvez você pense assim, eu não vou comer, eu não vou comer. Mas o que que acontece? Eu tenho um aumento muito grande do cortisol durante a TPM, né? E quando eu consumo lá o meu chocolatinho, o meu docinho que eu amo, eu tenho essa produção maior do hormônio do bem-estar, então eu me sinto melhor. Isso é biológico, gente, tá? Não é coisa da nossa cabeça. É uma resposta biológica do corpo, é bioquímica, tá? Então, só que qual que é a estratégia? Em vez de você comer tudo de uma vez, né, e ter lá o pico de insulina e aquele aumento de açúcar no sangue e ser acumulado em gordura, a gente vai estrategicamente comer após as refeições, fracionadamente, para que esse chocolate ele vai ser metabolizado junto com a refeição e não vai virar gordura no seu corpo. E dessa forma a gente vai conseguir no processo de emagrecimento comer o nosso chocolatinho, o nosso docinho ali sem culpa e sem medo de engordar, tá bom? Agora, sobre a nossa rotina, né? Com certeza você recebeu lá uma sugestão de cardápio e eu fiquei de falar, né, na nossa aula sobre a rotina nutricional, o que são os lanches de defesa, o que é a refeição principal e o que é a refeição leve. Então, agora eu vou explicar. A nossa refeição principal, você vai fazer ela uma vez ao dia, tá? Essa refeição, ela inclui todos os macro e micronutrientes. Perdão. Então, ali vai ter fibras, carboidratos, gorduras, proteínas, tudo que a gente precisa numa refeição, tá? Só que a gente vai montar o nosso prato de forma estratégica, tá? Então, na metade do meu prato, eu vou montar ele com folhas, legumes, verduras e frutas. Essa é a metade do meu prato, tá? Então, tudo que dá em cima da terra, tá? Todos os legumes que dão em cima da terra, incluindo a abobrinha, chuchu, vagem, deixa eu ver o que mais. Brócolis, couve-flor, alface, tomate, agrião, acelga, entendeu? Tudo que dá em cima da terra, o que são verduras e vegetais e legumes, a gente vai colocar na metade do nosso prato, tá bom?
A outra metade, a gente vai dividir novamente. Num quarto, a gente vai colocar os carboidratos, tá? Que são os legumes que dão embaixo da terra e os cereais, tá? Então, arroz, trigo, arroz, trigo, beterraba, cenoura, mandioca, batata, né? Tudo vai incluir ali na parte de um quarto do seu prato, onde vai estar os carboidratos. Maria, eu não quero comer arroz. Posso comer só a batata? Claro que pode, desde que ele esteja ali num quarto do seu prato, tá bom? E aí, no outro um quarto, a gente vai dividir para as proteínas, tá? E essas proteínas, elas são de origem animal e vegetal, tá bom? Então, inclui ali carne, frango, peixe, ovos e também os grãos, né? Feijão, lentilha, grão de bico, tudo ali vai na parte da proteína, tá bom? Então, essa é a nossa refeição principal. Então, você vai escolher qual horário melhor do seu dia para fazer a sua refeição principal, se é no seu almoço ou se é no seu jantar. Mari, durante o almoço eu não tenho tanta necessidade de comer a refeição principal. Então, como eu cozinho à noite, eu acho melhor comer com a minha família. Pode ser, tudo bem, não tem problema, né? Se você fizer a sua refeição leve à noite, para o emagrecimento é melhor. Mas, se não faz sentido para você, o importante é que você faça as duas refeições leves do dia e uma refeição principal, tá bom? Isso que é importante para o seu processo de emagrecimento. Então, não importa almoço ou jantar, desde que você faça, tá? E aí, o que são as refeições leves? As refeições leves nós vamos fazer 2 vezes ao dia, tá? Então, geralmente inclui o shake da Herbalife, né? Quem me conhece sabe que eu trabalho com Herbalife. Então, pode ser um shake da Herbalife no café da manhã, por exemplo, e uma salada e uma proteína no almoço, entendeu? Então, tudo o que eu montei no meu prato ali, frutas, legumes, verduras e vegetais, na parte da metade do prato, eu vou fazer. No outro, um quarto de proteína eu também vou fazer. Eu só vou evitar os carboidratos, tá? Os que dão embaixo da terra e os cereais, tá bom? Então, eu vou fazer 2 refeições leves no dia. Então, uma pode ser o shake, né? E a outra pode ser ali as verduras, legumes e vegetais e a proteína. E uma refeição principal no dia, tá bom? E sobre os lanches de defesa, eles devem variar entre 100 a 150 calorias, devem conter sempre uma fonte de proteína, tá? E podem ter também uma fonte de carboidrato junto. Então, por exemplo, um iogurte e uma fruta, né? Um copo de leite e um ovo mexido, sabe? Então, vou mandar algumas sugestões no grupo também pra gente ir ajustando. Qualquer dúvida, vocês podem falar com a sua respectiva mentora, tá bom? E por que é importante esse equilíbrio para a alimentação, né? Então, tanto as refeições leves como os lanches proteicos, ele tem uma alta densidade nutricional e eles vão contribuir para a perda de peso e a manutenção do seu peso e o ganho da massa muscular, promovendo uma dieta balanceada. Então, é importante, né, também, no sentido das vitaminas, os minerais, a gente ter esse equilíbrio e por isso que eu estou dando essa sugestão de rotina para vocês, tá? A combinação das vitaminas, os minerais, as fibras, as proteínas, elas vão auxiliar então no seu metabolismo energético, no sistema imune, na formação dos músculos e dos ossos, no funcionamento do intestino, no metabolismo dos carboidratos, das proteínas e das gorduras, na formação das células vermelhas do sangue, né, que são as células defesa, os glóbulos vermelhos, e na visão, tá? Então, por isso que é importante. Talvez você fale assim, Mari, mas eu como pouco e eu não emagreço. Então, talvez seja porque o seu organismo, ele tá retendo gordura, né? Ele não está liberando energia, porque ele não sabe quando que você vai dar essa energia para ele de novo. Então, tudo que tem nessa rotina, ela foi pensada para isso, para ter um equilíbrio na sua alimentação, para que você consiga emagrecer sem perder massa muscular, ter todos os nutrientes que você precisa e que o seu corpo ele consiga, né, metabolizar essa gordura que ele está armazenando, tá bom? Hoje a gente tem um desequilíbrio nutricional, perdão, grande, né? Então a gente tem dificuldade de consumir os nutrientes na alimentação. Então, ou eu tenho um excesso,
né? É comum ali as pessoas hoje não ter hábitos saudáveis, fazer refeições ricas em calorias, gorduras, pobre em nutrientes, né? É, é aquele iFood ou aquele lanche, né? Que as pessoas têm costume de comer, a pizza. Não que seja proibido comer esses alimentos, mas em excesso todos os dias, é claro que faz mal. E aí, isso não vai ser um aliado no meu processo de emagrecimento, claro que não. Isso com certeza vai me fazer ganhar peso, né? E aí, o que que acontece? Quando eu tenho uma alimentação equilibrada, né, leve, colorida, e eu começo a praticar atividades físicas, isso vai me ajudar a conquistar bem-estar e uma boa forma, certo? Porém, eu tenho uma falta de nutrientes, né? Como assim? Então, quando eu faço uma ingestão de fast food, alimentos industrializados, eu tenho esse ganho de peso. E quando eu começo a cortar esses alimentos, né? Quando eu começo a fechar a boca, eu costumo dizer, né? Ah, eu vou fazer uma dieta, eu vou fechar a boca. Eu diminuo as calorias, eu começo a comer alimentos mais limpos, porém com carência de nutrientes, né? Então aí eu tenho ganho de peso versus perda de peso. Mas então, por que perda de nutrientes? Porque os alimentos eles estão perdendo seus nutrientes ao longo dos anos, né? E isso acontece por causa do uso de pesticidas, agrotóxicos, hormônios. Então, por mais que eu tente comer o mais saudável possível, eu acabo ingerindo também esses produtos nocivos para minha saúde, né? Então, mesmo que eu come um franguinho, uma salada, eu tô ingerindo ali os pesticidas, os agrotóxicos que cresceram junto com aquele legume, os hormônios, né, que foram criados junto com aquele frango, com aquela carne. Então, embora eu não esteja comendo alimentos industrializados, que é muito bom, mas eu não consigo dar todos os nutrientes que o meu corpo precisa, mesmo comendo de forma saudável, entende? E é aí que entra a suplementação da Herbalife, né? Por quê? Porque o nosso shake, ele tem 206 calorias, 25 gramas de proteína, vitaminas e minerais, né? E é muito importante a suplementação correta e confiável para ter esse equilíbrio, né? Por quê? Porque aí eu consigo emagrecer sem perder os nutrientes, emagrecer de forma saudável e não só perder peso, né? Porque se eu fizer um déficit calórico, começar a comer menos, mais limpo, eu vou perder peso, claro que vou. Mas nem sempre eu vou emagrecer de forma saudável. E emagrecer não é só perder peso, né? Peso na balança pode ser qualquer coisa, pode ser água, pode ser líquido, pode ser um inchaço, peso pode ser qualquer coisa. Mas a gente quer emagrecer de forma saudável, né? Com a manutenção ali da massa muscular e dando os nutrientes que o nosso corpo precisa para pele, cabelo, tudo. E é isso que o shake ele faz. Ele dá esse equilíbrio nutricional, tá? E aqui eu tenho tudo que contém em uma porção de shake, né? Tenho todas as proteínas, vitaminas, minerais, cálcio, ferro, tudo que eu preciso numa alimentação eu tenho dentro do meu shake, né? O shake Herbalife ele é um substituto parcial de refeição, ele não é um shake emagrecedor. Então, shake emagrecedor, shakes de farmácia, esses assim, eu só posso tomar ele durante 15 dias. Depois eu tenho que parar, senão eu entro em estado de desnutrição. E com o shake Herbalife não é assim, né? Ele foi comprovado que ele realmente tem todos os nutrientes que eu preciso para substituir uma refeição de forma saudável e segura, tá? Então é por isso que ele me ajuda no processo de emagrecimento, sem fome nem ansiedade. Aí temos também aqui, quis trazer para apresentar para vocês, né, a NutriSup, que é a versão salgada do nosso shake. Então ela também foi elaborada para ter todas as vitaminas minerais, mas às vezes eu enjoo do doce, quero uma sopinha, eu também consigo substituir o jantar ali, como se eu estivesse tomando shake, mas com a sopinha salgada, é maravilhosa também. E tenho também os chás, alguns de vocês já conhecem, né? O NRG é para dar energia, então ele vai ali ajudar no seu metabolismo, na queima de gordura, para você ter mais energia e disposição durante o dia. E tenho o Herbal Concentrate da Herbalife, que é o famoso chazinho detox, né? Que muitas de vocês conhecem. Se você não conhece, você tá conhecendo agora. É aquele que ele vai eliminar o seu líquido retido, né? Ele vai desinchar.
E ele vai te ajudar aí no processo de emagrecimento, porque ele é chá verde, chá preto, várias outras ervas aromáticas, né? Hibisco, cardamomo, malva. Então, ele vai ajudar ali tanto a limpar o seu organismo para absorção melhor dos alimentos. Ele também vai ajudar na quebra das enzimas de gordura e ele também vai ajudar a proteger as suas células para que elas não voltem a acumular gordura. Então, olha a importância, tá? E também temos os nossos alimentos do delivery, né? Os nossos alimentos funcionais, que eles foram elaborados por nutricionistas, para que eles são alimentos feitos à base dos produtos da Herbalife, mas com muito sabor, e esses alimentos, eles podem ser incluídos ali no processo de emagrecimento. Então, a gente tem bolo no pote proteico, feito com shake da Herbalife, temos as tortas, as pizzas proteicas, né? A base também feito com a NutriSup, coxinha fit, assada, né? Sem farinha, também feita ali todos com os produtos funcionais, os drinks, né, que são chás, entre outros, tá? E qual que é a diferença, Mari, de um alimento fit e de um alimento funcional, né? Os alimentos fit, eles geralmente são sem açúcar, sem glúten, sem lactose, baixo teor de gordura, são mais light, né? Então, o alimento fit é isso, ele é geralmente de baixa caloria, é um alimento mais saudável. O alimento funcional, além dele ter todos esses benefícios do alimento fit, ele também vai trazer algum benefício maior para o seu corpo. Então, por exemplo, se eu faço uma pizza ou uma coxinha com a NutriSup, que tem todas as vitaminas e os minerais que o meu corpo precisa, ele se transforma num alimento funcional, porque ele vai colocar o meu corpo para funcionar. Então, ele vai me nutrir e, ao mesmo tempo, ele vai me ajudar a ter saciedade por mais tempo. Então, eu vou conseguir emagrecer de forma mais saudável e com sabor também, né? Então, esse é o maravilhoso benefício do nosso delivery dos alimentos funcionais com os produtos da Herbalife, tá? Aqui eu trouxe algumas fotinhas, né? Para vocês conhecerem. Os bolos de pote, temos os pudins proteicos também feitos com o shake. Tem ali uma waffle feita com a NutriSup, os protocolos, as tortinhas, as coxinhas, os shake pro, né? Então, tudo aqui que vocês estão vendo é feito com os produtos da Herbalife. São todos os alimentos e os drinks funcionais que vão ajudar vocês ali no processo de emagrecimento e foram feitos justamente com esse objetivo, né? Para nutrir o corpo de forma saudável e ajudar nesse processo com mais saúde e sabor, tá? E na próxima aula, a gente vai falar sobre o erro catastrófico que aniquila qualquer sucesso no emagrecimento e como que a gente pode evitar esse erro, tá? Então, do mais, gratidão por vocês terem chegado até aqui. Vou deixar vocês com um vídeo bem inspirador agora, tá bom? E a gente se vê na próxima aula. Beijão! É uma mudança de vida. Eu comecei a me olhar melhor, a ter uma autoestima diferente. É uma transformação não só externa, mas também interna. Hoje eu creio que eu sou importante. Eu preciso me amar para poder passar isso para as pessoas. A Herbalife Nutrition convidou consultores independentes e clientes de todos os cantos do país para contarem histórias transformadoras. O resultado você vai assistir agora. Sentimento de gratidão, de como eu sou hoje. Eu ajudava as pessoas na minha volta, mas eu não me ajudava. E hoje eu cuido das pessoas na minha volta, sim, mas eu cuido de mim. Eu busco saber o que a pessoa tá buscando, se ela já conhece a Herbalife, e aí eu vou fazendo perguntas e ela vai me dando as respostas. Histórias que inspiram, episódio 1. Quem é a Cassi, né, consultora, é uma Cassi que quer impactar vidas. Eu trabalhava num lugar que eu vendia roupa para as pessoas e as roupas não serviam em mim. Quando eu conheci a Herbalife, comecei a visitar um espaço de vida saudável e eliminei peso nos primeiros dias, impactou a minha cidade, pessoas que iam até a loja, eu comecei a ajudar essas pessoas. Então, isso fez eu descobrir o meu propósito. Eu pensei, nossa, através do meu resultado, eu posso impactar vidas e ficar muito mais feliz.
Ai, guria, tu não tem noção. Ela tá tão animada com esse novo estilo de vida que sempre que dá um tempinho, ela sai pra caminhar. Então, logo ela deve estar chegando aqui. Que bom que tu chegou, Salete! A Cassiana aconteceu assim na minha vida num momento assim, ó, muito importante. Sou muito grata pela vida dela. A maneira que eu busco de trazer as pessoas para o meu espaço, seja por mídia social, seja contato frio, é fazer ações pontuais. E eu pensei, vou fazer uma ação que eu possa fazer receitas com os produtos da Herbalife e que parte do lucro desses acessos fossem revertidos para compra de cobertores para a UPA da minha cidade. No espaço, a gente tem um clima de comunidade. E aí, a Salete foi até esse evento. Quando eu cheguei lá, ela tinha um menu degustação no espaço. Ela começou aquele menu, eu comecei a olhar muitas coisas assim, sabe? Interessantes, gostosas. Ela me deu umas dicas naquele momento e só com as dicas de como eu poderia fazer e o que eu podia comprar no primeiro momento, que eu perdi 2 quilos. Falo pra ela que ela pode fazer waffles, que ela pode fazer muffins, panquecas. Tem muitas possibilidades fáceis. Nada que precise de uma super produção e de algo muito diferente. E aí aqui dali assim, ó, virou uma chavezinha. Eu pensei, é isso que eu quero. É isso que eu preciso pra minha vida. Dali em diante eu já fui lá, já fiz a minha avaliação. Até vir meus produtos, eu vou começar a caminhar 20 minutos por dia. E comecei. A gente vai precisar de um ovo, tá? Agora, a gente vai precisar de 2 colheres de Nutrev, 2 colheres do shake de chocolate, porque esse aqui vai ser o nosso muffin tentação. Eu lembro quando ela falou pra mim, eu comecei a ir na academia. Eu pensei, meu Deus, tá indo na academia, que legal. Uma pessoa que não fazia, né, atividade. Então, como impactou pra ela? Água, tá? Agora a gente vai colocar o fermento, aí a colher de chá. E hoje ela tá aí com, 18 quilos a menos e muito feliz, com uma autoestima lá em cima. Eu tô me amando. Tipo assim, eu recuperei a minha autoestima que antes eu não tinha. 3 minutinhos e eu vou te ensinar como que tu vai fazer a cobertura. A cada 10 shakes vendidos hoje no Brasil, 9 são da Herbalife. O nosso shake, ele não serve só para quem quer perder peso, ele serve para quem quer envelhecer com saúde. Então as pessoas hoje, elas buscam pela longevidade, pelo bem-estar. Eu não vendo shake, eu vendo saúde. Eu vendo qualidade de vida, estilo de vida. As pessoas olham para mim e eu não preciso falar mais nada. Eu tenho estilo de vida saudável. Salete, então aqui tá nossa receita fácil. Eu espero que tu goste muito. E aí, vão comer? Ai, meu Deus, ai, meu Deus. Cada pessoa tem o seu momento. As pessoas vão ver que a Herbalife não é só um produto para emagrecer, não é só um shake, não é só uma venda. É carinho, é atenção, sabe? Todo o cuidado que a Herbalife tem com a gente. Seja na tua questão saúde, peso, longevidade, ou seja na questão da tua autoestima.